Bom, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, e isso não é uma formalidade, porque, ao assistir aqui às apresentações iniciais, eu comecei fazendo um exercício de memória, porque eu nasci e cresci na freguesia do Ó até os 18 anos. E aí é muito maluco, porque, assim, num exercício de 20 minutos, eu estou aqui quase chorando, e isso não é uma formalidade, porque vocês mexeram com as minhas memórias. Vocês mexeram com a minha origem, a minha infância. Eu vivi na freguesia do Ó, ali perto da igreja matriz, mas, por conta do esporte e por conta de um pai que adorava levar a gente passear, eu, quando era criança, morei ali pertinho. Depois, aos 5 anos, nós nos mudamos para o Morro Grande. Então, dos 4 até os 6... Não, 6 anos já estava na escola. Deixa eu ver. Dos 3 aos 5 anos, eu morei onde, naquela época, era o ponto final do ônibus Morro Grande. Tinha 2 ônibus que iam para o Morro Grande. Um que fazia Morro Grande-Lapa e tinha um outro que fazia Morro Grande-Largo do Paissandu. E, no final, o final desse ponto de ônibus dava na Porta da Pedreira. E aí, de domingo, meu pai pegava a mim e a minha irmã e ele ia passear com a gente, enquanto minha mãe fazia o almoço. E aí a gente saía, e a gente entrava na pedreira e ia passear naqueles cantos. E foi muito louco, porque, vendo essa brochura, eu comecei a ver o quanto da representação que está posta nesse mapa está impressa em mim mesma. Porque hoje, quando eu vejo as imagens projetadas aqui no início da apresentação, que vocês falam do Jardim Paraná ter 24 anos do primeiro barraco, a gente tinha uma senhora que fazia cortina para nós lá em casa e que morava no ponto final do Brasilândia. E que, invariavelmente, nós íamos buscá-la, porque ela vinha com toda a tralha dela para fazer as cortinas em casa. E eu não sei se vocês se lembram, mas hoje em dia a gente compra cortina por metro na loja, né? Mas, naquele tempo, a dona Maria Cortineira, ela usava, minha mãe comprava o tecido, e aí ela usava, ela era um gorgurão desse tamanho assim, então ela ia para a nossa casa, e aí ela fazia a cortina. Gente, ela fazia umas contas de matemática maluca que eu não sou capaz de fazer até hoje, porque ela contava o tamanho da parede. Aí ela contava pela parede quantas pences a cortina ia ter, quantos centímetros, porque ela pegava o gorgurão, e aí ela fazia isso aqui, assim, ela pegava o gorgurão aqui, aí ela fazia 2 dobras, que ia dar aquela caída linda da cortina. Não é? E, cara, dava certinho. Dava certinho. E a dona Maria Cortineira morava no final do ponto de ônibus, morava para lá do ponto de ônibus, do ponto final do ônibus Brasilândia. Ela morava num barraquinho que não tinha luz, que não tinha água, e que a gente não sabe até hoje como é que ela fazia para ir ao banheiro. E hoje, vendo as imagens daqui, eu fiz um passeio pela freguesia do Ó. Eu fiz 55 anos a semana passada, e eu fiz um passeio pela freguesia do Ó de 50 anos atrás. Porque todas essas imagens estão impressas na minha memória. Então, hoje, quando eu entro pela Avenida Santa Marina, na freguesia do Ó, e pego um pedacinho do João Paulo I, subo a Javoraú e entro na Itaberaba, já não é mais a minha freguesia do Ó. Não é? Já não é aquela freguesia do Ó que, em dia de finados, era o dia dos meninos todos ganharem dinheiro guardando os carros que estacionavam ao longo das ruas todas, e a gente torcia para não chover antes das 5, né, para todo mundo poder ganhar uns trocos. E que também foi ali, na escola estadual de 1º grau, Pasquale Pessicaco, onde eu fiz o meu ensino, na época era o primário, e na escola estadual de 1º e 2º grau, o professor Augusto Ribeiro de Carvalho, onde eu terminei o meu colégio. E saí da freguesia do Ó aos 18 anos e fui para o mundo.
né? Um mundo que me levou para a universidade, para mais de uma graduação, até virar professora da Universidade de São Paulo, e que, quando vocês pegam os nossos textos, os nossos livros, há uma tendência a imaginar que assim nós nascemos no Olimpo. Não é? Porque, assim, se é professora da universidade, parece que aquela coisa assim, nossa, mas como é? Eu saí da freguesia do Ó. E fico extremamente emocionada quando são remexidas as imagens desse lugar de onde eu nasci. E que, certamente, como mostra no texto da Ecleia Bose, tem lá elementos que, ao passar a rede, a água passa pela rede, mas aquilo que é concreto, que são os elementos que me fazem ser quem eu sou, são puxados pela rede. Então, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês que fazem e trabalham com educação pública e que fazem pessoas serem aquilo que eu sou. E de quem eu guardo todas as lembranças possíveis de tudo aquilo que a escola pública me deu para ser quem eu sou hoje. Não é? Eu não sou uma pessoa que fala do público ou da memória como alguma coisa abstrata ou altamente teórica que se perde no meio dos livros. Mas que uma imagem como a projetada aqui hoje me faz tremer nas bases de pensar quanta coisa passou ao longo desses anos, mas que, inegavelmente, tem a sua raiz fincada naquela terra abençoada da freguesia do Ó, que me deu estudo, que me deu esporte, que me deu conhecimento da vida, que me deu política, formação política, para poder falar tudo isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Quando me passaram a pauta do encontro, falei assim, do que você vai falar? Não é? Desde que eu entrei na universidade como professora, uma das funções da gente ser professora é fazer pesquisa. E eu sempre gostei de esporte, embora fosse formada em jornalismo, psicologia, eu volto para o esporte porque o esporte faz parte da pessoa que eu sou, desde que eu entrei na 5ª série, e um belo dia uma professora de educação física virou para mim e falou assim, nós vamos participar dos... Na época era campeonato colegial. Quem quer participar? Não é? E eu, na época, eu tinha 9 anos, porque eu entrei na escola muito cedo, na minha época não tinha pré-escola, essas coisas, e eu, uma doida de uma professora e de uma diretora, sabendo que minha irmã mais velha já ia para a escola, e que eu já tinha aprendido a ler e escrever com ela, me levaram para a escola. E aí elas falaram assim para minha mãe, deixa ela ir, daqui a pouco ela começa a sentir sono, e ela larga a escola. Né? Então, não vou fazer matrícula nem nada. E eu fui fundo. Né? E aí, chegou no final do ano, eu passei com 10, e aí ela ficou chateada de ter que me fazer o primeiro ano de novo. Aí deram um jeito lá, naquela época dava para fazer isso, né? E aí minha documentação foi toda legalizada, e aí o fato é que eu comecei a fazer o primeiro ano com 5 anos. Então, quando chegou aos 9, eu estava lá na 5ª série, e a professora de educação física chega e fala assim, vamos, né? Quem quer? Eu, claro, que eu queria. Aí fez lá a seleção, e, de repente, eu estava indo para o Ibirapuera correr e saltar nos jogos, no campeonato colegial. E eu era um gato às avessas, porque eu não tinha idade mínima para participar da competição. Não é? Mas aí, depois, convencidos de que realmente era eu a dona daquela certidão de nascimento, eu fui para os jogos e aí fui picada, né, por essa essência que é o esporte, que é a cultura, e que, mais do que qualquer outra atividade, faz as crianças se fixarem na escola, porque é aquele espaço em que, efetivamente, a produção do conhecimento se dá, mas se dá pela afetividade e não simplesmente pela cognição. Cognição é linda para ganhar prêmio Nobel, mas aquilo que nos faz cidadãos, efetivamente, é a emoção. Mas, enfim, e aí eu fui picada por esse bichinho, e, para o resto da minha vida, eu carreguei a prática esportiva como um elemento da minha formação. Não cheguei a ser atleta olímpica, né? Não tive a possibilidade ou a felicidade de ter um corpo privilegiado para chegar a ser olímpica, mas o esporte fez parte da minha formação. Tive excelentes professores de educação física, tive excelentes técnicos, e essa
questão do esporte permaneceu comigo ao longo da minha vida. Ao final do curso de psicologia, eu descobri que existia uma coisa chamada psicologia do esporte, e aí, pela psicologia do esporte, eu volto, então, ao esporte. E, na minha função de pesquisadora, eu tenho lá um prazer imenso de poder estudar atletas olímpicos para entender quem são essas pessoas que conseguem, num país como o nosso, sair da média e chegar, inclusive, a ganhar uma medalha olímpica, que não é uma coisa fácil para ninguém. E a única forma que eu encontrei para acessar esses conteúdos de forma prazerosa e de forma efetivamente significativa para mim foi trabalhando com as histórias de vida. Então, nos últimos 17 anos, eu trabalho em busca dos atletas olímpicos para me apossar das suas memórias. Quando eu falo apossar das suas memórias, é porque o método que eu utilizo é uma câmera na mão e um estímulo. Não é nenhuma pergunta, é um estímulo. Eu sento diante deles e falo assim, por favor, me conta a tua história. E aí, cara, aí vem de tudo. Aí vem de tudo. Porque eu lido com os esquecidos e lido com os popstars. Não é? Então, eu vou lá em busca de um sujeito que hoje já nem se lembra mais que ele foi atleta, mas aí eu falo assim, olha, você esteve lá em Helsinki, em 1952, né? E aí essa conversa que normalmente tem um copo d'água do lado, uma xícara de café, etc., e que a gente não pode ter qualquer pressa de acabar essa conversa, a gente começa, então, a pescar essas memórias. Já são mais de 1.300 entrevistas com atletas de todos os tempos. O mais antigo que eu entrevistei foi o João Avelange, ainda vivo. Ele foi aos Jogos de 1936, e quando eu o entrevistei, ele já estava com 98 anos, absolutamente lúcido, até os atletas que foram agora, ano passado, no Rio de Janeiro. E é muito legal, porque assim, a gente observa com muita facilidade que, quando a gente entrevista as pessoas mais novas, é tudo muito imediato, é tudo muito rápido e muito pouco elaborado. Não é? Então, isso fica muito evidente em falas dos atletas e das atletas que têm aí a casa dos 20 e poucos anos, não é? Ainda não tem aquela maturidade para fazer elaboração das coisas, mas, à medida que a gente vai nos aproximando, à medida que nós vamos nos aproximando dos sujeitos mais antigos, mais velhos, mais idosos, aí a gente entra num território absolutamente infindável de lembranças, e que, muitas vezes, essas lembranças elas são provocadas por alguns objetos. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a pesquisa pelos medalhistas. Quando eu terminei a pesquisa com os medalhistas, eu fui para as mulheres, e, depois das mulheres, eu resolvi buscar todo mundo. E aí, quando eu estava na busca das mulheres, eu enrosquei em uma atleta, lá no Rio de Janeiro, que a gente conseguiu o telefone da casa dela, e aí ligava para ela, e uma voz feminina, às vezes uma masculina, falava que ela não podia atender, porque ela não estava, porque ela estava ocupada, e foi, passaram meses. Meses, uns 6 meses. Aí, um belo dia, eu estou no Rio de Janeiro, fazendo outras entrevistas, ligo para a casa dela, e atende uma voz masculina que eu suspeitei, guardem essa mensagem, suspeição, eu suspeitei que fosse o marido dela. Alô, olha, aqui é a professora Kátia Rubio, eu faço uma pesquisa, assim, assim, parará, 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 e o cara assim, sei, né? Monossilábico, gelado, uma porta, assim, uma parede. E aí eu falei, olha, eu estou no Rio de Janeiro, já estive aqui algumas outras vezes, a história da Helena é fundamental para a minha pesquisa, coisa e tal, parará, parará. E aí, na medida em que eu comecei a falar da importância dessa atleta para a pesquisa, a pessoa do outro lado começou a desgelar.
E aí até que ele falou para mim assim, onde você está? Eu falei, eu estou aqui em Copacabana. Ele falou, então, eu também estou. Faz o seguinte, você pode vir até aqui agora? Opa! Né? O gelo derretendo. Falei, estou indo. Aí, quando eu cheguei na casa deles, era um prédio que eu fiquei muito impressionada, porque era um prédio atrás de um túnel, assim, lá no Rio de Janeiro. E, quando eu cheguei no portão do prédio, havia várias pessoas vestidas de branco, passeando com velhinhos. Velhinhos a pé, velhinhos de cadeira de roda. Eu falei assim, gente, isso é um asilo. Não, era um condomínio, mas que tinha uma quantidade imensa de pessoas idosas. E aí, quando eu entrei, subi no apartamento, e aí estava lá o sujeito me esperando. Era mesmo o marido da Helena. E quando eu cheguei para ele, falei, olha, então, é isso, levei o histórico da pesquisa, levei algum dos livros que a gente já publicou sobre a pesquisa, não sei o quê. E ele era um homão alto, assim, bonitão, senhorzão, né? Mas assim, todo atlético. E aí, olhando pelo apartamento, eu comecei a ver fotos dele e dela. Ele atleta, ela atleta. E pelas fotos eu comecei a meio que construir uma história já na minha cabeça a respeito da Helena. Mas ele ainda não soltou, não deu muita corda. Aí, quando eu comecei a falar, ele começou a ver as coisas, e ele percebeu que era realmente uma coisa séria. Ele falou, olha, é o seguinte, Helena está doente. E eu não quero que nada seja feito sobre ela que possa, de alguma forma, macular a sua memória. Aí, quando ele soltou a palavra memória, eu falei, yes! Eu falei, então, o meu trabalho é, antes de tudo e mais nada, o desejo de manter viva a memória de todos os atletas brasileiros que foram aos Jogos Olímpicos. Isso não é pouco, isso é muita coisa. E a Helena foi aos Jogos de 1952. Não é? Ele falou, então, a Helena foi a primeira mulher a sair de Salvador e ir para o Rio de Janeiro, fazer faculdade de educação física, ingressar na faculdade. Só tinha ela e mais uma mulher na faculdade de educação física naquele momento. E ela foi uma mulher fundamental. Então, ele começa, na medida em que ele começa, eu falei assim, olha, ela pode falar? Sim, ela pode falar. Aí eu desconfiei, falei assim, ela está com Alzheimer? Ele falou, tá. Ela está com Alzheimer. Eu falei, ok. Qual que é o nível de agravamento da doença? Ela ainda tem memória de longo prazo ou já chegou? Porque o Alzheimer começa primeiro acabando com a memória de curto prazo e depois a de longo prazo. Então, não, ela ainda tem memórias mais antigas. Falei, vamos fazer uma combinação? Eu queria muito poder ter imagem da Helena. E sei o quanto você está preocupado com isso também. Agora, você tem álbuns de fotos? Você tem medalhas? Você tem objetos que, de alguma forma, possam reavivar a memória dela? Ele falou, tem. Falei, então, vamos combinar o seguinte, junta tudo isso e vamos marcar um outro dia, eu volto aqui um outro dia, e você junto com ela, a gente senta e começa a mexer nessas coisas e vamos ver o que ela se lembra, o que ela pode produzir a respeito desses objetos e dessas imagens que tem sobre ela mesma. Falou, combinado. Eu fui embora. Eu estava imaginando que esse cara fosse me ligar dali uns 2 meses, 3 meses, ou que ele não fosse ligar. No dia seguinte, ele liga e fala assim, olha, você pode voltar amanhã. Ou seja, 2 dias depois que eu estive lá, eu volto. E aí, quando eu chego no apartamento, primeiro que ele tinha levado a Helena ao cabeleireiro, aí a Helena tinha feito o cabelo, as unhas, ela parece assim, produzidinha, não assim, produção, não, mas ela estava em ordem, ela estava com uma roupa organizada, ela não tinha a menor cara de doente. E aí, olhando na mesinha da sala, ele tinha conseguido tudo que ele podia conseguir de objeto relacionado à carreira dela estava em cima da mesa.
E aí nós três nos sentamos em torno da mesa, aí veio um bule de chá, veio um pratinho de bolo, e a gente começou a conversar. E a Helena começou a falar. Aí ela começou a lembrar de cenas de 52. Aí, assim, tem uma foto dela com Adhemar Ferreira da Silva, que ela não lembra de quem é o Adhemar, mas ela falou, olha, esse daqui era muito bom. Né? Esse daqui era muito bom. E aí, quando ela se empastelava, aí vinha o marido em socorro dela. Por quê? Eles se conheceram na delegação que foi aos Jogos de 52, ele também foi atleta olímpico, e ele era a memória que ela tinha perdido de si mesma. E, enfim, assim, de uma forma muito intuitiva, não havia método para isso, mas de uma forma muito intuitiva, nós conseguimos recolher todas aquelas franjas, aqueles lampejos que havia ainda da memória da Helena, e isso está registrado num vídeo, e a memória da Helena está guardada agora num livro que eu lancei em 2015, chamado Atletas Olímpicos Brasileiros. Né? Tem lá o verbete biográfico dela, com as informações mais precisas que nós pudemos ter a respeito dela, mas o nome e o feito da Helena estão preservados no livro. Imagina quando a gente vai falar da história, da memória de um lugar, de onde é que a gente parte? Claro que a gente tem que ter gente falando sobre aquilo. Mas todos nós viemos de lugares que nos constituem como sujeitos e que lá está a matéria-prima da construção dessa memória que hoje nós construímos e que, dizem os autores que trabalham com isso, que é a nossa forma de lembrar das coisas. Então, quando eu pergunto para vocês, escuta, vocês se lembram de tal episódio? Quando eu faço essa pergunta, o primeiro anzol que você joga na água são imagens. Não é? Porque a nossa memória ela é constituída por imagens. E essas imagens, quase sempre, estão amarradas na linha da afetividade. Por que isso? Porque nosso psiquismo ele é muito matreiro e tem lá uma jogadinha safada para nos proteger daquilo que nos causa angústia e dor. Aquilo que nos causa extremo sofrimento, nós tendemos a colocar num departamento da nossa memória que fica lá fechado a chave e que raramente ele é aberto. Então, o esquecimento é quase sempre um mecanismo do nosso psiquismo que tem a função primeira de nos poupar sofrimento. Então, quando eu pergunto a vocês do que é que você se lembra, etc., etc., certamente essa memória ela é disparada por alguma coisa que te traz prazer. Né? Então, quando nós estamos aqui falando de memória, a questão central das instituições, da memória das instituições, passa por aquilo que a gente chama de história das mentalidades, que não é essa história curricular que a gente aprende, que tem data, que põe numa linha do tempo e que tem isso, né? Idade antiga, idade média, idade moderna. Mas, na história das mentalidades, o que faz a história das mentalidades é a relação entre o ser humano, a sociedade e o tempo na construção dessa história. E a gente pode não se dar conta disso sem antes ter o conhecimento, porque quando a gente fala assim, então, olha, o que você se lembra quando eu falo... deixa eu ver a idade de vocês aqui, para não falar alguma coisa muito velha. Eu falo assim, nossa, mas eu não era nascida ainda. Né? Mas, por exemplo, quem aqui tem alguma lembrança do Plano Collor?
Ixi. Não é? Então, assim, que lembrança que você tem do plano Collor? No plano Collor? Mesmo? Nossa, como você foi sortuda. Eu fiquei com 50 conto na conta. Ah, você é esperta. Então, tá vendo? Quando eu falo plano Collor, qual que é a sensação? Né? Lembrança de compra. O que você se lembra do plano Collor? Ia tudo resolver. Afinal de contas, ele só tinha uma bala na agulha. Não era assim? Pois é, pois é. Então, quando a gente fala, quando faz uma lembrança a um fato histórico compartilhado socialmente, nós vamos fazer essa associação aqui, olha. Eu, pessoalmente, no grupo social em que eu estava... Obrigada. Aí, assim, nossa, como é que eu me lembro disso? Porque o plano Collor fez uma revolução na minha vida e meu filho nasceu em 1991. Né? Então, olha a alavancagem que eu vou fazer. Agora, quando eu pego, então, essas lembranças, eu vejo que a história das mentalidades é a ciência dos seres humanos no transcurso do tempo. O que quer dizer isso, gente? Não existe história sem pessoas. A gente não tem só fatos, mas são as pessoas que fazem aqueles fatos. Não é? É uma história não de fenômenos objetivos, mas de representações desses fenômenos. O que eu digo representação do fenômeno? É o significado que ele deixa para a gente. Nossa, eu comprei um monte, nossa, eu perdi tudo. Nossa, olha, minha mãe precisou fazer uma cirurgia e quando ela foi pegar o dinheiro não estava mais lá. Puxa, eu tinha comprado um apartamento e eu acabei perdendo o apartamento porque eu não tinha mais dinheiro. Enfim, não é? Olha o plano Collor. Eu quero só ver que a gente vai lembrar de 2016 daqui 20 anos, mas depois a gente fala sobre isso. Não é? Alimenta-se naturalmente dos documentos do imaginário. Essa questão aqui para a gente é fundamental quando a gente trabalha com memória. Não é? O que a gente está chamando aqui de imaginário? São todas essas representações sobre as quais nós falamos aqui que vão suscitando imagens. O que eu chamo de suscitar imagem? Não é? Voltando ao plano Collor. Olha lá. Puxa, olha, o apartamento que eu perdi, a viagem que eu deixei de fazer, eu fui parar na Espanha porque eu não aguentava mais o país. Não é? E aí as imagens todas elas vão se somando. E mais, são as instituições sociais vistas como focos ou centros de elaboração e difusão das mentalidades. Para que vocês estão fazendo esse encontro aqui hoje? E o outro que já passou e os outros que virão? Para preservar a memória de um espaço. O que representa esse espaço? Nananana. Isso. Então, assim, quando eu digo espaço, eu penso no espaço. Tem um professor brasileiro chamado Milton Santos, que é fundamental no entendimento daquilo que somos. Então, ele vai colocar o espaço não numa categoria estática e imóvel, mas no espaço como o lugar aonde essas vivências ganham significado. Então, quando a gente fala do céu, é mais do que simplesmente essas paredes que acolhem um projeto pedagógico. Não. O céu deixa de ser apenas essas paredes para ser o receptáculo de tudo aquilo que se produz e que desencadeia naquela comunidade. Ele é esse centro irradiador que ficou claro aqui na abertura do evento, o que ele representa na vida de todas aquelas pessoas que dão vida àquele espaço. Então, quando a gente trabalha com memória, a gente vai ver que a gente está falando de memória social. Então, o que eu estou chamando de memória social? Eu não. Robbie Wilkes, que é um dos caras mais importantes e fundamentais no trabalho com memória. Porque ele vai dizer o seguinte, olha,
A memória humana não é uma reprodução das experiências passadas. O que quer dizer? Memória é aquilo que passou? É aquilo que eu lembro do que passou? Memória é aquilo que eu tenho dentro de mim, disso que passou, mas que vem na forma, quando eu pergunto sobre ela, ela vem como discurso, ela vem como imagem, ela vem como emoção. Hoje, quando eu vi os vídeos aqui, eu comecei a chorar, falei, Cáspita, mas eu não precisei falar nada. Não, não precisa, não é? Porque a memória, a minha memória, está relacionada diretamente ao lugar a qual eu pertenço. Não é? Então, a gente pode rodar o mundo, a gente pode virar o mundo, mas o lugar ao qual a gente pertence faz todo sentido na nossa existência. Eu não sei vocês, mas como eu já estou ficando velha, as minhas tias, minha avó morreu com 101 anos há 2 anos atrás. E todas elas eram excelentes cozinheiras. E às vezes eu passo em algum lugar e eu sinto o cheiro de uma comida e imediatamente eu lembro da tia que fazia aquele feijão, aquela sopa, aquela carne, aquela polenta, e cada uma tinha o seu prato. Ai de alguma outra que eu usasse levar para uma festa o prato que era da outra, não é? Então, assim, isso é cognitivo? Não, isso é afetivo. E isso está relacionado com a história do meu núcleo familiar. E todo ele pertence à freguesia do Ó. Então, quando eu mexo na freguesia do Ó, eu estou mexendo em tudo aquilo que faz parte e que ficou guardado numa caixinha, lá, já com chave, até eu chegar aqui hoje. E aí, veja lá, Robliox vai dizer assim, olha, ela é uma construção que se faz a partir do passado, porém, em função da realidade presente, com os recursos proporcionados pela sociedade e pela cultura. Simples assim. Simples assim. Não é? Então, aonde ficam as marcas da memória? Naquilo que as pessoas que pertencem àquele lugar passam a produzir a partir dessa sua passagem por aquele lugar. Então, quando eu vejo os meninos, as crianças que estavam ali fazer isso, quantos deles vão tocar na filarmônica? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que a experiência que eles vivem ao tocar o violino ou fazer um rap, eles vão levar isso para a sociedade, e quando a sociedade retribuir a eles, de alguma forma, alguma coisa, aquilo aciona, é como se fosse um fósforo num trilho de pólvora. E que essa pólvora pode iluminar, ela pode explodir, ela pode transformar, ela pode fazer um monte de coisa. Então, memória social é isso. É a essência do conhecimento coletivo, culturalmente conhecido por determinado grupo, balizado por um contexto. A produção do Jardim Paraná, como é que ela reverbera no Jardim Paraná? Como é que ela vai reverberar lá para o pessoal do Butantã ou de Parelheiros? De formas distintas. Por quê? Porque aquela produção reflete e reproduz o que é o contexto da onde ela está sendo produzida. E é por isso que a gente está aqui fazendo memória. Porque vocês, melhor do que ninguém, podem fazer o registro do lugar ao qual vocês pertencem. Uma coisa sou eu a sair com uma câmera na mão, fazendo o registro de vocês. Outra coisa são vocês, com a câmera na mão, com o gravador ligado, fazendo os registros das pessoas e do lugar ao qual vocês pertencem. Olhe lá. E isso vai produzir aquilo que o Stuart Hall vai chamar de identidade. O que nós somos? Nós somos o produto da interação disso que a gente tem dentro de nós com esse lugar ao qual a gente pertence. E aí o Stuart Hall vai dizer assim, olha, a identidade é um apego temporário a essas posições que a gente ocupa num determinado grupo social. E por que é temporário, gente?
Porque nós somos seres abertos com possibilidades absolutas de transformação a todo momento. E nós vamos nos apegando ao lugar ao qual nós pertencemos naquele momento para sermos o que somos. Então, hoje eu falo aqui com vocês, talvez se eu não fosse professora da USP, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês. Então, esse meu apego à posição de professora da USP me permite hoje estar aqui conversando com vocês. O MC que veio aqui fazer a apresentação dele, ele está aqui hoje por quê? Porque ele foi capaz de produzir alguma coisa significativa sobre aquele lugar ao qual ele pertence, nessa condição artística que ele ocupa também. E aqui somos professores, somos filhos, somos pais, somos mães, somos coordenadores, nós somos muitas coisas. E em cada uma dessas identidades que nós ocupamos, nós produzimos conteúdos distintos. E aí, assim, ele vai dizer assim, olha, é o ponto de encontro entre discursos e práticas. Ou seja, eu digo que eu sou alguma coisa, né? Então eu sou essa coisa, mas eu também sou aquilo que os outros dizem que eu sou, no bom sentido. Tá certo? Então, assim, eu sou aqui professora, mas dizem que eu também sou mãe, dizem que eu também sou síndica, dizem que eu também sou chefe, dizem que eu sou um monte de outras coisas. E é a soma dessas coisas todas que eu penso que eu sou e que os outros também dizem que eu sou, é que me constitui quando eu falo assim, quem você é? Eu sou, né? Professora. Aí vem todas as vírgulas, junto com o nosso nome, dizendo quem nós somos, né? E aí a gente diz que nós somos mulher, nós somos professores, nós somos negros, nós somos asiáticos, nós somos chinês, japonês, né? Meu filho é mestiço. E é muito engraçado que, quando o IBGE foi lá em casa fazer o censo, ele estava do meu lado, ele tinha uns 12 anos na época. E é assim, quantas pessoas são na casa? São donos. Somos em 2. E raça... branca, né? Ele falou, não, eu sou amarelo. Aí o cara do censo olhou para ele e falou assim, olha, eu sou japonês. Quer dizer, é esse apego que ele tem à sua condição de sujeito que o faz se situar no mundo. Tá certo? Muito bem. Então, o tema do nosso encontro era sobre a questão dos objetos biográficos. Eu fiz toda essa introdução antes para dizer que, veja, quando a gente tem essa perspectiva do que somos, ou do quem somos, ou quem desejamos ser, ela vai fazer sentido quando ela tem essa âncora no lugar aonde pertencemos. E aí, nessas andanças todas aí com a pesquisa com os atletas olímpicos, nós começamos a observar que há determinados objetos que passam a nos dar elementos preciosos para desencadear aquela conversa que a gente quer ter com o sujeito. Por exemplo, atleta que foi medalhista, nós temos um objeto singular ali na conversa, que é a medalha. Então, assim, que legal, o cara é medalhista. Não, calma. O cara pode ser medalhista de ouro, prata ou bronze. Professora, mas, puxa, o cara subiu no pódio, ele está feliz a beça, não sei o quê. Feliz a beça está o cara que ganhou medalha de ouro. Né? Por quê? Tem gente que ganha medalha de prata e de bronze e que considera essas medalhas como se fossem de ouro. Há outros que acham que aquilo foi a pior derrota da vida. Verdade, verdade. Imagina você entrevistar um cara, um atleta olímpico, medalhista de prata, numa prova de natação. Uau, blá, blá. E aí, como é que foi a medalha? Foi a grande derrota da minha vida. Cara, como assim? Né? Por quê? Porque aquele objeto, para ele, tem um significado que foi o segundo degrau do pódio, e não o primeiro. Muito bem. Olha, pensando nessas questões, o que a gente vai observar? Aquilo que a gente chama de objeto biográfico, ele tem uma ligação de enraizamento e identidade com esse sujeito que possui isso. Veja, quando vocês começarem, ou acho que vocês já estão fazendo isso, mas
na busca pela memória do céu que você trabalha, que você frequenta, que você ajuda a construir, tem mais do que simplesmente aquela edificação. Que terreno era esse onde o céu foi construído? O que foi tirado daquele lugar para fazer o céu? Ou o que o céu abraçou para ser aquilo que ele é hoje? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Certamente. Por quê? Se ele desalojou alguma coisa, e essa alguma coisa não está incorporada dentro dele, isso pode ter uma representação interessante a ser capturada na busca pela memória desse céu. Ou, se aquilo foi integrado dentro do céu, vai vir uma outra forma de construção de memória. Eu conheço um lugar, lá na freguesia do Ó, que tinha uma bica. Ficava pertinho de casa. E era um terreno baldio que a gente adorava brincar, né? Porque ele era todo acidentado, tinha 2 pedras enormes que a gente brincava de escorregador e tinha uma biquinha. Mato, onde tem mato em São Paulo tem rato, e aí assim, a desculpa para a mãe não deixar a gente brincar lá era porque ela tinha medo de rato. Mas, na verdade, o que ela tinha medo mesmo era que era um lugar com mato, essa coisa, e onde tem mato tem safado, né? Na cabeça lá do pessoal. Muito bem. E aí, assim, nós, jovens donzelas, corríamos riscos iminentes, né, de algum lobo mau vir nos buscar. Mas a verdade é que assim, já começava a ficar um lugar meio ermo, meio perigoso, até que um dia a gente acorda e começa a observar que estão tapando a nossa biquinha. E não demorou muito tempo a gente a descobrir que ali ia ser construído um conjunto habitacional. Na verdade, não era um conjunto habitacional, era um condomínio. Mas a primeira coisa que fizeram foi aterrar nossa biquinha. Aterraram nossa biquinha. E eu já fico pensando assim, a gente com telefone celular, essas coisas, a gente faz foto o tempo inteiro, né? Eu não tenho uma foto da biquinha. E não bastassem isso, dinamitaram as nossas pedras, que era o nosso escorregador. Não é? E ainda hoje eu passo lá em frente, de vez em quando, eu olho e falo assim, gente, os caras que já moram aí, os prédios já têm mais de 30 anos hoje. Mas olha assim, eu conversando com o morador do lugar, ela não consegue descobrir por que é que tem tanta umidade, ela mora no térreo. Eu falo, o apartamento dela está em cima da biquinha. Ninguém falou nada para ela. Então, vamos lá, vamos pensar nos nossos céus. Quantas biquinhas foram soterradas? Quantas das pedras escorregadoras foram dinamitadas? E quantas pessoas que brincavam nesses lugares ficaram enfurecidas depois da construção por terem tirado o seu campinho? Era o nosso campinho, tinha um campinho lá, a gente jogava futebol. Naquela época, a mulher não podia jogar futebol, a gente jogava escondida. Mas, de quantas crianças, de quantos jovens nós tiramos o lugar para aquela edificação? Tudo bem que é super legal, agora tem teatro, tem quadra, tem piscina. Não, mas não tem o campinho, não tem a biquinha, não tem as pedras. E o quanto a desapropriação desse espaço corrobora para o pertencimento ou não a esse novo espaço que agora é o céu. Muito bem. Eu chamaria a biquinha e a pedra também de objetos biográficos. Por quê? Porque cada vez que eu vejo um lugar onde tem alguma coisa parecida com aquilo, a minha memória da biquinha vem à tona. E aí, esses objetos, eles envelhecem junto com o dono e apresentam a morfologia própria de algo degradado pelo tempo, pelas intempéries e pela utilização. A gente estava procurando um atleta, ou a família de um atleta, que foi olímpico em 1932 e 1936. Então, a gente fez as contas, se ele já é falecido, provavelmente a filha já deve estar bem velha ou já deve ter morrido, então são os netos que têm a memória desses caras. Acreditem ou não, mas a gente chegou em várias famílias cujos netos não sabiam que os avós haviam sido atletas olímpicos.
E a gente levou a notícia de que o sujeito tinha sido olímpico. E aí a gente vai construindo as linhas e vai vendo que, assim, alguma foi por descuido, outra foi por sacanagem mesmo, né? Porque o cara casou de novo, aí a segunda mulher não quer que se lembre da primeira, ela queima as fotografias, rasga os álbuns, joga fora a camiseta, porque ela não quer que tenha lembrança do passado, gente. Imagina a loucura que é isso. Mulheres são capazes de umas coisas que vocês não fazem ideia. Muito bem. Mas há outras que, pelo contrário, fazem questão, sim, de preservar. E aí, na nossa busca por uma família, nós chegamos à neta de um ciclista, que foi aos Jogos de 32 e 36, e que essa família, quando a gente fez contato e disse, olha, a gente queria saber da história dele, etc., etc., ela marcou um sábado na casa dela, 14h. E aí, quando a gente chega nessa casa, nesse sábado, às 14h, nós também fomos recebidos. Preparem-se, né? Quem tem problema com peso, começa a fazer regime desde já, porque fazer trabalho de memória engorda. Porque a gente chega, as pessoas oferecem café, oferecem bolo, pão de queijo, você não pode recusar, né? Então, você senta e começa a jogar a conversa fora. É assim que começa uma grande coleta de história. Tá bom, vale cachaça e cerveja também, ok, mas a gente não põe no relatório, tá certo? Não tem problema, mas faz parte. E aí a gente chega nessa casa e somos recebidos com bolo fresco, e quando a gente olha, eles tinham trazido para a sala os uniformes desse sujeito, troféus, medalhas, selim de bicicleta. E assim, quando a gente olha tudo aquilo espalhado, ok, a gente está vendo que são coisas importantes que fazem parte daquilo que é a nossa função de capturar o significado de cada um daqueles objetos. Só que quando a gente senta com a filha e com a neta, cada um desses objetos começa a ganhar vida. E aquele amarelado, aquele empoeiramento daquele material, volta a ganhar o brilho de quando ele foi usado. Se eu pudesse fazer uma imagem cinematográfica, é como a gente transformar uma foto em preto e branco numa foto colorida. Muito embora eu adore as fotos preto e branco, não é? Mas ela tem essa profundidade, essa intensidade que as cores nos dão. Então, depositados em regiões de destaque das dimensões afetivas, são insubstituíveis e dão ao seu possuidor a pacífica sensação de continuidade. Ou seja, quando eu vou para essa família e ela pega esses objetos e traz e começa a contar as histórias, é como se toda essa família revivesse aquele sujeito que ali não está mais presente para contar a sua própria história, mas que dá a eles a possibilidade, a satisfação de vê-lo vivo novamente. Trabalho com memória é reviver aquilo que já não tem mais a vida e o movimento do presente. Trabalhar com memória é reapresentar, é ressignificar aquilo que ficou em algum momento escondido. Em julho do ano passado, julho, ai meu Deus, o alemão atacando. Em julho do ano passado, quando a tocha olímpica passou por São Paulo, nós fizemos uma homenagem aos atletas. E essa filha foi vestida no Pacaembu com a camiseta que o pai competiu em 36. E foi uma das cenas mais emocionantes desse dia. A gente tinha lá uma centena de atletas. Mas quando ela sobe, a gente entrou pelo vestiário do Pacaembu. Então, quando a gente sobe a escada, que ela pisa no gramado, estava um dia lindo, um céu maravilhoso. Gente, essa mulher olhou para o céu e ela pegava a camiseta e fazia assim. E quem sabia da história toda, né, era como se aquele atleta, naquele momento, naquela camiseta, possuída por aquela filha, desse àquele atleta a possibilidade de ser homenageado em pessoa como aqueles outros que estavam naquele momento. Não é?
eu diria para vocês que não tem dinheiro que pague esse tipo de trabalho. A satisfação que a gente tem ao reviver, ao dar a possibilidade da revida a esse tipo de episódio, dinheiro nenhum paga. A gente transforma a vida de muita gente fazendo isso. Esses objetos biográficos, eles se distinguem daquilo que a Ecleabose vai chamar de objetos de status. O que é objeto de status? É essas coisas que a gente compra e que até têm um significado, mas que dão para a gente, assim, aquela estatueta de bronze ou de sei lá o que é poderoso, uma coisa com diamantes, que dão status, mas não necessariamente contém a memória do que ela representa e significa, né? Então, que teriam a função única de patentear status como um decor, né? Ou como uma peça no teatro, ou seja, que não carregam pregnância. Pregnância é aquilo que fica impregnado na gente dos significados dos objetos do personagem. Não é esse objeto que a gente está procurando nos céus. Objeto de status, ele não traz vida, ele não traz elementos para a gente constituir a história. Essas peças dos objetos de status, elas cumprem apenas uma função de status que não envelhecem com os donos, apenas se deterioram e são logo descartáveis. Quem é que aqui já não ganhou uma Torre Eiffel que veio de presente de alguém que foi para a França? Se ela vem coberta de significado, ela vai para o caixão junto com a gente. Se não, naquela primeira limpada que você dá em casa, que a casa está entulhada de coisa, o que faz? Puxa, isso aqui pode virar prenda na festa junina. Yes! Não é? E aí quem ganha vai ficar feliz, e aí vai lembrar da festa junina. Olha, então, ele me deu a Torre Eiffel, naquele ganha na pescaria, né? E aí veio junto com o bilhete do Correio Elegante. E aí, então, ela deixa de ser um objeto de status e passa a ser um objeto biográfico. Então, os objetos de status, eles não se enraizam nos interiores, nem dos lares, menos ainda do possuidor. O desenraizamento é condição desagregadora da memória. Olha aqui, gente. Então, se o desenraizamento é condição desagregadora da memória, logo, o enraizamento é a condição agregadora da memória. A memória é constituída daquilo que efetivamente nos traz significado, que mexe com a gente, que literalmente nos quebra as pernas quando a gente não espera por eles. Eu tive lá no céu Heliópolis a semana passada para conhecer o trabalho que é feito lá, eu não conhecia. E aí a gente foi no final de tarde, um dia frio, fazia um frio, e eu estava só com uma blusica assim. E aí a pessoa que nos levou, que eu não consigo, não lembro do nome, ela estava levando, a Maria Alice estava junto, e a Maria Alice falou assim, vamos indo. Não, peraí, que eu quero ver aqui. Aí eu fui lá ver o muro, eu fui ver outras coisas, e comecei a ver o quanto aquele espaço era significativo para cada uma daquelas pessoas que estavam lá. E que, certamente, o pertencimento dessas pessoas ao lugar é porque elas têm isso aqui, olha, é o enraizamento desses objetos que vai dar a elas não apenas a sensação de pertencimento ao lugar, mas, principalmente, a importância de preservar tudo aquilo que é feito lá dentro. E aí, quando eu falei que eu ia fazer a fala sobre objetos de memória, alguém falou assim, puxa vida, você sabe o que está acontecendo dentro dos céus? Estão limpando os porões, as salinhas, e estão começando a descobrir assim, a faixa, o cartaz, a foto, que, em princípio, não tinha qualquer significado, mas, assim, de repente, a gente fala, olha, então, tem o registro de uma festa, que não é só um registro de uma festa. Passado alguns anos, às vezes, é o único documento daquilo que se passou naquele momento. E ele deixa de ser apenas uma foto a mais, num quartinho já cheio, entulhado de coisas que não têm valor, e eles passam a ser ressignificados. Ou seja, efetivamente, eles são objetos de memória. Então, e aí, eu
mais do que tudo, acho que a intenção dessa apresentação era estimular vocês a pensarem no que vocês têm nos lugares onde vocês estão, que, de alguma forma, possam fazer o papel desses disparadores para se contar histórias. Não é? Então, é a foto, é a pintura num muro, é o próprio muro, as salas, enfim. Cada espaço, cada pedacinho do espaço que vocês fazem parte, tem algo para contar. E aquilo que foi anterior a esse lugar também tem memória. E a busca de toda essa linha que tem lá na ponta o anzol, que enrosca em cada uma dessas peças, vai dar elementos para vocês significarem o lugar que vocês ocupam hoje. Eu vou ficar aqui com vocês agora para as atividades, e se vocês quiserem dar uma olhada, essa página do Facebook, Memórias Olímpicas por Atletas Olímpicos Brasileiros, tem lá a trajetória da pesquisa com os atletas olímpicos, e está aí também o meu e-mail, caso vocês precisem de ajuda para fazer alguma coisa.